Olá, tudo bem? Esse é o canal A Igreja e a Boa Gestão. O nosso propósito, então, é tornar as igrejas mais eficientes, e com isso estamos dando aí uma série de informações. Essa é uma série chamada Direito Religioso. Esse, então, é o nosso episódio de número 5. Eu agradeço muito pela sua participação, por você estar assistindo, estar nos acompanhando. Assista, avalie, e se você gostar, divulgue, faça aqui o seu comentário. É muito importante você fazer sua contribuição ali com like, com aquele joinha que está ali embaixo, porque o YouTube vai entender, o seu algoritmo vai entender que esse vídeo é relevante, e ele então vai divulgar para mais e mais pessoas. Assim a gente atinge o nosso objetivo, né? Que é que mais pastores, líderes, contadores, tesoureiros, enfim, as pessoas que estão nessa área trabalhando na igreja tenham acesso a essas informações. Direito religioso, a gente sempre comenta que é uma área complicada, é uma área que muita gente não gosta, mas é muito importante que você tenha conhecimento sobre isso para não mostrar depois desconhecimento. Nós sabemos que nós não podemos alegar desconhecimento da lei, já comentei isso em episódios anteriores, assista aqui, episódio 1, 2, 3, 4, enfim, eu tenho falado, né, nós não podemos alegar como defesa própria desconhecimento da lei, ok? Assista esse vídeo até o final, porque lá no final eu vou dar um presente ali sobre por que nós estamos estudando direito religioso e por que nós falamos no episódio 3, eu vou deixar aqui o card, né, junto com o link, que nós então entramos na questão do terceiro setor. Então nós fomos caminhando na legislação e por que é tão importante falar sobre terceiro setor. Mas você vai ter que assistir até o final para poder saber desta informação, ok? Então não perca e nos acompanhe. Muito obrigado para você estar acompanhando o nosso vídeo, isso é muito importante para nós. Bom, temos recebido muitos comentários sobre o acompanhamento, sobre as entrevistas, né? Tem dado aí muitos contatos em relação às entrevistas, então também não perca as entrevistas. Vamos lá, vamos direto ao nosso assunto aí, que nós falamos então dentro do arcabouço constitucional, por enquanto, e dentro do arcabouço legal de maneira geral, a questão do terceiro setor, ok? Então nós lembramos lá em episódio anterior que as primeiras organizações são datadas lá de 1900, 1856, mas o primeiro Código Civil, de fato, que garante uma legalidade, que ele regula, de fato, as entidades sem fins lucrativos, chamadas sem fins lucrativos, se deu ali em 1916, criando então o primeiro Código Civil, e dando qualificação a organizações sem fins lucrativos, ok? Posteriormente, na reforma do Código Civil, em 2002, ele fala que são organizações de fins não econômicos. Ele muda essa terminologia de fins não lucrativos para organizações de fins não econômicos. Vamos tratar disso quando abordarmos as questões relativas do Código Civil. Mas 1916, primeiro Código Civil, então, e ali foram então qualificadas as organizações sem fins lucrativos, as chamadas associações e as chamadas fundações. Nós não vamos discutir nos nossos vídeos questões relativas a fundações, porque não é o nosso enfoque, podemos discutir isso em algum outro momento, mas não é o nosso objetivo, ok? Então vamos àquilo que é o nosso objetivo, que são as associações de fins não econômicos, ou naquela época não lucrativas, né? Sem fins lucrativos. Muito bem. Por que terceiro setor nos interessa nessa discussão? Porque neste momento, então, foi criado um grande guarda-chuva das associações, onde debaixo desse guarda-chuva cabiam todas elas, desde organizações educacionais ligadas à área da educação, como organizações religiosas, como hospitais, como condomínios, enfim, todas essas questões relacionadas ao associativismo civil. Então são organizações privadas sem fins lucrativos, mas que reúnem um grupo de pessoas, né? São personalidades civis que se reúnem por algum interesse, e dentro deste interesse comum elas se criam em forma de associações. Mas, gente, você há de convir que por mais que uma igreja
possa parecer uma escola, e de fato nós temos algumas atividades que são muito relacionadas à escola, ensino, educação, igreja não é escola. Muito bem. Igreja é parecida com hospital? Sim. Em muitos aspectos, as nossas igrejas têm atendido questões relacionadas à saúde, né? Especificamente a questão da Covid, deu muito impacto a isso, a questões relativas à depressão, à solidão, e muita coisa foi resolvida dentro da igreja. Igreja é hospital? Não, ela pode se assemelhar em algumas atitudes, mas igreja não é hospital. E condomínio? Igreja é condomínio? Bom, a gente tem tanta atividade às vezes dentro da igreja que só falta esticar a cama, né, esticar o lençol e a gente acaba dormindo lá, vira um condomínio. Mas igreja não é condomínio, mas ela tinha que coexistir dentro deste enorme guarda-chuva. E aguarde, porque lá no final eu vou dizer quando foi que isso mudou, ok? Então, dê o seu joinha aí, compartilhe, porque nós vamos comentar quando foi que isso mudou. Mas desde então a igreja acabou convivendo com uma legislação em que ela estava dentro de todas essas organizações com diversos objetivos, assistencial, educativo, hospital, enfim. E a legislação era a mesma para todas, ok? Foi daí então que começaram a surgir algumas qualificações, alguns selos, né, que foram dados a algumas organizações para que elas se diferenciassem um pouco uma das outras. Então, as primeiras qualificações que surgiram foram dadas também para as primeiras organizações que foram surgindo, que eram as ditas filantrópicas e beneficentes. Então, muitos hospitais, muitas santa casas entraram aí, então, nesta qualificação, que é o certificado de fins filantrópicos e beneficentes, ok? Isso foi criado ali em 1959 e depois regulamentado em 1993, mas como eu falei lá no episódio 3, que muitas organizações, então, que surgiram a partir ali de 1916, na verdade, cresceram muito o número de organizações na década de 50 e 60. Então foi necessário ali, em 1959, a criação desse título, que hoje ele tem o nome de SEBAS, né, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. E hoje quem confere esse título é o Ministério de Desenvolvimento Social. Então existe uma série de documentos, de necessidades a serem atendidas para que as organizações que são desta área assistencial, beneficente, filantrópica, consigam esse título. O segundo título que entrou também para diferenciar é o título de utilidade pública. Então são organizações de utilidade pública que abrangem um grupo muito maior, então ela não é coletiva, ela é de interesse público, há uma diferenciação jurídica aí do que é público e coletivo. Também posso abordar isso em vídeos posteriores, mas o título de utilidade pública ele começou a existir no Brasil com o propósito de dar esta qualificação. Inicialmente, ele sempre era atendido a essas organizações de utilidade pública de maneira geral, mas especificamente hoje o Ministério da Justiça que confere esse título, também obedecidas uma série de exigências, de necessidades, no âmbito federal, então o Ministério da Justiça, porque esse título também ele é obtido na esfera estadual e na esfera municipal. E aí são os órgãos de justiça, são os órgãos específicos nessas esferas, que concedem esse título, ok? E ele também tem uma regulamentação própria. Ali, em 1999, apareceu a Lei 9.790, que é a Lei das OSCIPs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Também uma qualificação que diferenciava algumas organizações abrangidas nessa lei e que ela, por conseguinte, já recebia a titulação também junto ao Ministério da Justiça, um título de OSCIP, então era qualificado para ela, né? Importante citar que as organizações terceiro setor também teve uma lei ali em 98, 9.608, que fala do trabalho voluntário. Nós vamos ter uma entrevista importante sobre contratos de trabalho em regime especial, onde nós vamos falar sobre trabalho voluntário e trabalho nas igrejas. Opa, são diferentes? São.
Então assista lá a entrevista que nós vamos falar que igreja não tem trabalho voluntário. Oi, como é que é? Igreja não é trabalho voluntário, não se enquadra nessa lei. Mas assista a nossa entrevista. Bom, mais recentemente, agora em 2014, é que criaram-se as organizações da sociedade civil, abrangeu-se aí um grupo muito maior, começou lá o guarda-chuva, de novo o guarda-chuva aqui, que é a Lei 13.019 de 2014, que regulamenta as organizações de direito privado sem fins lucrativos de cunho social. Então, algumas organizações buscaram essa titulação. Bom, conforme eu prometi no início, o Código Civil, no artigo 44, olha lá onde é que aparecem as organizações religiosas. Houve uma modificação na Lei 10.825, importante, agora em 2003, uma data linda, 22 de dezembro de 2003, 22 de dezembro é meu aniversário. Então depois manda um presente. Em 22 de dezembro de 2003, foram criadas as organizações religiosas. Como assim criadas? Não, é que lá no artigo do 44 do Código Civil, no inciso 4º, tem ali retirada das associações as organizações religiosas. Então, lá em 2003 é que começa a haver uma diferenciação e, por conseguinte, esta lei também consegue diferenciar também algumas legalizações específicas para as igrejas, chamadas organizações religiosas. Então deixe o seu like, assista, continue assistindo aí com o propósito de tornar a sua igreja mais eficiente. E nos próximos episódios vamos continuar falando sobre isso, de o que são as organizações religiosas. Não perca! Fica o nosso abraço, Deus abençoe, muito obrigado.